Acabou de sair a notícia aqui de que a perícia médica em Jair Bolsonaro conclui, então, que ele tem realmente uma hérnia e necessita de cirurgia. Porque a gente mostrou para vocês aqui nessa semana que a defesa de Jair Bolsonaro enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que ele pudesse sair da prisão que cumpre ali na Superintendência da Polícia Federal para fazer cirurgia, passar por procedimentos médicos. Aí, o ministro Alexandre de Moraes determinou que uma perícia fosse feita pelo poder público e não apenas os dados que são encaminhados pela equipe médica particular do presidente Jair Bolsonaro. E essa perícia médica, que foi feita pelo Instituto Nacional de Criminalística e que analisou a situação de Jair Bolsonaro, concluiu que o presidente tem sim uma hérnia bilateral inguinal e que precisa passar sim por uma cirurgia. Diante disso, agora a gente precisa aguardar qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas já há uma indicação de que haveria essa necessidade. Seu Zé Maria Trindade. Olha, desde o início, o ministro Alexandre de Moraes, que eu antecipei aqui, né, uma situação complexa, de que ele, além do juiz, ele se transformou na VEP, a Vara de Execuções Penais. Ele poderia delegar, já houve casos de delegação, como o ministro Joaquim Barbosa delegou a Vara de Execuções Penais de Brasília para cuidar dos condenados no mensalão. Né? Então, ele poderia delegar, ele não delegou. Então, mas desde o início, ele está tendo um cuidado muito grande com relação à saúde. Ele estabeleceu que o médico pode visitar a qualquer momento, sem pedir autorização do juiz dele, né? Que é preciso ter a possibilidade de atendimento rápido. A Polícia Federal fez até um contato ali com o Corpo de Bombeiros, que fica ao lado, né? O Bombeiro Militar do Distrito Federal, que fica ao lado da Polícia Federal. Então, há todo um cuidado. Esse pedido de perícia é natural, ele quer se calçar de que realmente precisa de perícia, porque há aí, inclusive o motivo da prisão é de que ele poderia fugir. Então, trata-se de um alvo, eles chamavam sensível, né? Então, daí todo esse cuidado. Todo preso, ele quando está sob a tutela do Estado, ele tem que ser tratado com muito cuidado pelo Estado, né? Ele está sob os cuidados do Estado. Ele não tem vontade própria, ele não pode, eu vou ali fazer uma cirurgia. Não, ele está sob cuidado do Estado. A dificuldade aí é porque se fosse um preso comum e um ex-presidente da República, não é um preso comum, não será e nunca pode ser um preso comum, ele iria entrar numa fila, e aqui em Brasília a fila está grande, né, na área da saúde, e aí ele faria essa cirurgia de qualquer maneira. Mas aí ele pode receber a cirurgia, porque ele tem meios próprios para pagar e fazer no hospital particular. Aqui tem hospitais ótimos agora. Acabou aquele tempo de que o melhor hospital de Brasília era a Ponte Aérea. Aqui em Brasília já tem uma área de saúde muito boa e muito eficiente. Então deve ser autorizada a cirurgia, não é uma cirurgia complexa, né? No caso dele é porque os médicos consideram uma área muito mexida, de muitas cirurgias. Mas é isso, essa história natural. Trazer aqui o laudo, né, médico que determina então a necessidade dessa cirurgia por parte do ex-presidente. Coloca ali, diante do exposto, essa junta médica pericial conclui que Jair Messias Bolsonaro é portador de hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo. Ou seja, quando se coloca, seria uma cirurgia eletiva e não uma cirurgia de emergência. No tocante ao quadro de soluços, o bloqueio do nervo frênico é tecnicamente pertinente. Quanto à tempestividade do procedimento, ou seja, a necessidade de uma rapidez, esta junta médica entende que deve ser realizado o mais breve possível, haja vista a refratariedade aos tratamentos instituídos, a piora do sono e da alimentação, além de acelerar o risco das complicações do quadro herniário, em decorrência do aumento da pressão intraabdominal. Uma linguagem bastante técnica, mas eu acho que deu para entender, né? Então, assim, seria uma cirurgia eletiva no caso da hérnia e no caso do soluço, a equipe médica diz, ele precisa passar por um procedimento o mais rapidamente possível, porque o tratamento já não está mais funcionando e há a chance também de piora. Ô Alangani, como é que você avalia essa situação agora de Jair Bolsonaro e tudo que foi colocado, né, ao redor dele com esse pedido médico, como se para muitos
que criticaram essa situação, para essas pessoas é como se o presidente quisesse aproveitar esse momento para sair no fim de ano ali da superintendência da Polícia Federal e ter um atendimento diferenciado feito em algum hospital. Mas o que a perícia médica conclui é que sim, há necessidade do presidente da República passar por esses procedimentos. Pois é, Evandro, mostrou que ele estava falando a verdade, até porque mentir nesse caso seria muita ingenuidade, porque é facilmente comprovável, até porque o pedido dos advogados, creio eu, são feitos de acordo com laudos médicos atuais. O médico não vai colocar a sua carreira, a sua reputação em risco atestando algo falso em nome de uma preferência política. É claro que o médico não vai correr esse risco. Então, era mais que óbvio, teve até algumas imagens muito fortes circulando do Jair Bolsonaro, feito pelo filho dele, pelo Carlos Bolsonaro, né? Soluçando à noite, né? Com uma espécie de um soluço contínuo enquanto dormia e que chamava bastante a atenção. Então, é claro que eu vejo que ele tem, evidentemente, todo o direito, né, de se fazer essa cirurgia e talvez seja o caso até de uma prisão domiciliar, dado que ele precisa, assim, de assistência médica. Fala, Musa. Fica bastante óbvio aquilo que a gente já vem falando. É um senhor de mais idade que recebeu uma facada, que já teve 9, 10 cirurgias após essa facada. Ou seja, passando por todo esse processo, como a gente já mencionou aqui, politizado ao extremo. Então, fica bastante óbvio que passou da hora de deixar a política de lado e, enfim, não cabe mais nenhum tipo de dúvida, apesar do linguajar técnico e difícil de compreensão, entender que ele precisa de cuidados médicos. Arremate, Piperno. É importante, é fundamental que ele tenha os cuidados médicos. É uma questão de direitos humanos. É muito oportuno que isso ocorra, até porque muita gente vai entender o que são direitos humanos, inclusive para quem está preso. Se está doente, se precisa de tratamento, se tem que fazer uma cirurgia, que o faça. E depois continue cumprindo a pena.